Oi, estudantes! Oi, família! Oi, professores! Como vocês estão? Estão bem, com saúde, se cuidando? Bom, eu tô aqui para mais uma aula junto com vocês, trazer enorme conhecimento, curiosidades sobre os cinemas de rua de Curitiba. Mas antes de a gente conhecer a história, nada melhor do que ter aqueles cuidados diários, certo? Enquanto eu tô aqui passando álcool em gel na minha mão, eu vou dar um tempinho para vocês lavarem a mão de vocês, tá bom? Pegue o sabão ou o sabonete, abra a torneira, molhe as suas mãos, mas não esqueça de fechar a torneira, pois temos que economizar a água. Esfregue bem as suas mãos para deixar ela bem limpinha. Depois, abra a torneira novamente, enxague as suas mãos, feche a torneira, pegue a toalha, seque bem as suas mãos e pronto! Agora já podemos pegar o material. Pegue uma folha, lápis de cor, giz de cera, o que você quiser usar. Pronto! Agora já podemos começar a nossa aula. Bom, agora a gente já pode começar a viajar pela história do cinema. Mas antes eu trouxe uma curiosidade aqui para vocês. Se parar para pensar, toda vez que você vai ao cinema, o que você começa a sentir de cheiro ali no saguão? Ou quando você pensa em assistir um filme em casa, o que dá vontade de fazer? Pipoca, não é mesmo? É como se pipoca fosse sinônimo de cinema. Mas você sabia que nem sempre foi assim? Nem sempre existia o hábito de comer pipoca no cinema. Então a professora vai contar para vocês um pouquinho dessa história. Tudo começou lá na década de 20, mais ou menos, quando a Julia Bardem, de tanto insistir, ela conseguiu convencer um proprietário de cinema a deixar no saguão do cinema o seu carrinho de pipoca. E aí ela vendia pipoca para as pessoas que iam lá assistir o filme. E você sabe que essa ideia deu super certo? Com o passar do tempo, os donos de cinema acabaram liberando o saguão para outros ambulantes levarem o seu carrinho de pipoca e também venderem pipoca lá. E aí, no final, eles dividiam o lucro com os proprietários do cinema. Aí o tempo foi passando, as pessoas foram se habituando a comprar pipoca para beliscar ali durante o filme. E aí, os proprietários resolveram então comprar as suas próprias pipoqueiras e instalar no saguão do cinema. Mas você sabe por que houve uma certa resistência de colocar um determinado tipo de alimento no cinema, no saguão para compra? Porque naquela época, a questão do cinema era algo luxuoso. Eles não imaginavam que alguém ia comer durante uma exibição de filme. Até porque eles pensavam que comer uma pipoca, por exemplo, podia distrair as pessoas e elas iam acabar não prestando atenção no filme, certo? E aí a outra questão era o cheiro. Pipoca, né, tem um cheiro forte. Então as pessoas iam se incomodar com o cheiro, ia ser muito trabalhoso limpar o carpê, as poltronas. Mas graças a Júlia, né, a gente criou esse hábito de comer pipoca. Ai, mas vamos mudar de assunto porque eu já tô ficando com fome. Você aí de casa, tem o hábito de ir ao cinema? Tem hábito de assistir filme? Eu confesso para vocês que antigamente, antes desse período de quarentena começar, eu não era muito de assistir assim, tantos filmes. Mas aí a nossa rotina mudou, a gente foi ficando com tempo livre e eu acabei criando o hábito de maratonar filmes. Vocês acreditam que em um único dia eu assisti 5 filmes um atrás do outro? Você aí de casa, criou algum hábito diferente nesse período de quarentena? Aprendeu a tocar um instrumento novo? Tá ajudando a sua família em alguma coisa? Aprendeu a andar de bicicleta? Ou tá maratonando filme, série, desenho? O que você tem feito de diferente? Que tal a gente testar um pouquinho a nossa memória e o nosso conhecimento sobre filmes e participar dessa proposta aqui? Olhem lá na tela. A professora tem aqui uma imagem que está escondida atrás desses quadrados roxos. Aos pouquinhos eu vou tirando esse quadrado e você vai tentar aí de casa adivinhar que filme é esse. Vamos lá? Então, olhem lá. Número 4. O que o número 4 tem a ver com filme?
Continuando. Olha a parte de baixo. E aí? O meio tem uma personagem feminina nesse filme. Ah, agora tá muito fácil, né? Se você aí de casa disse que o filme era Toy Story 4, muito bem, você acertou. E sabe por que tem aquele número 4 ali? Porque já foram produzidos 4 edições, 4 filmes diferentes. Então a história com esses personagens, ela acaba dando continuidade e novos filmes vão sendo gravados. Próximo, quadradinhos azuis. Que será que é que tá escondido atrás desse quadrado? Que cartaz de filme que tá ali? Vamos lá. Primeira parte eu já tirei. O que eu consigo ver ali? Azul. Azul claro, azul escuro. Se eu observar bem lá no cantinho, tem umas bolinhas de água. Que filme será que se passa na água? Água rio, água mar? Que será que é? Continuando, mais bolinhas aparecendo. Ué, um sanduíche? Como assim um sanduíche? Continuando, olha lá. Tô ouvindo? Você aí de casa já adivinhou? Já sabe que filme é esse? Olha só, se você falou Bob Esponja, muito bem, você acertou. Tá ficando craque nisso, hein? Você pode fazer essa brincadeira com o pessoal aí da sua casa, se você quiser. Mas voltando à história do cinema, você sabe como que tudo começou? Basicamente, tudo começou por conta desses dois irmãos aqui, os irmãos Lumière. Sabe por quê? Porque eles inventaram esse equipamento que está ali do lado, chamado cinematógrafo. O que o cinematógrafo fazia? Ele tirava fotos, revelava essas fotos e ele conseguia projetar essas fotos numa área, numa tela branca para que as pessoas assistissem. Então era tirada uma sequência de fotos de algum lugar, por exemplo, e aí esse cinematógrafo ele era manivela, e à medida que a manivela girava, essas fotos elas iam passando de uma a uma rapidamente, gerando assim o filme. Então, os primeiros filmes a serem exibidos, eles eram bem diferentes do que a gente está acostumado hoje. Eles não tinham um enredo, eles não contavam uma história, não tinha trilha musical, não tinha música, não tinha diálogo, era simplesmente contando um fato. Um desses filmes que eu destaco aqui para vocês é esse aqui, A Chegada de um Trem à Estação de Ciotá. Em menos de 1 minuto, foi projetado para as pessoas assistirem literalmente a chegada de um trem à estação e os passageiros descendo da estação. Ele retratava um fato, não é mesmo? E olha só, aquilo era algo muito novo, muito diferente para as pessoas. Algumas pessoas que estavam lá assistindo a exibição desse filme acabaram se assustando com essa chegada do trem. Elas pensavam que o trem estava ali de verdade e que ia acabar atropelando elas. Então algumas pessoas acabaram saindo correndo da sala e se escondendo no fundo. Vamos dizer que é compreensível, né? Porque aquilo era novidade, era algo novo. E geralmente quando a gente tem algo novo, causa uma certa estranheza até a gente se habituar e se acostumar com aquilo, não é mesmo? E aí, o tempo foi passando, os filmes foram evoluindo, existiu então um período do cinema chamado cinema mudo. Mudo. Você sabe por que ele é chamado assim? Bom, naquela época, os filmes eles já começavam a ter um enredo, eles já contavam uma história. Porém, os personagens eles não dialogavam, não tinha conversa. Então, a pessoa que ia até o cinema, ela tinha que prestar muita atenção na sequência dos fatos que aconteciam e também existia no meio do filme uma legenda para auxiliar o público a compreender aquele filme. Por isso que naquela época o cinema ele era mais voltado para um grupo, digamos que elitizado, tinha que saber ler, tinha que prestar atenção e compreender aquele filme, né? E aí o tempo foi passando, novas tecnologias foram surgindo e os personagens então começam a dialogar no filme. A partir disso, o cinema ele já começa a ficar popular, porque daí as pessoas não precisavam saber ler, elas iam até o cinema, assistiam aquele filme, ouviam a fala dos personagens, assistiam as cenas e interpretavam, conseguiam entender aquele filme, certo? Nessa época destacou-se esse cara aqui. Esse homem aqui, você já viu ele em algum lugar? Eu acho que desse jeitinho, igual tá nessa foto, você não vai reconhecer. Mas esse aqui foi um ator,
foi um diretor, foi um cineasta muito importante do período mudo. E ele interpretou um personagem que ficou muito famoso naquela época. Talvez, com as características desse personagem, você consiga saber quem ele é. Sabe por quê? Olha só o que eu trouxe aqui. Esse personagem, ele usava cabelo curto. Então, a professora vai prender o cabelo aqui para fazer de conta que é ele, certo? Então, ele tinha o cabelo curto. Esse personagem aqui, ele usava também um paletó. E esse paletó era grande para ele. Era maior que o número que ele usava. Paletó preto, calça preta. Esse personagem aqui também utilizava, olha só, uma gravata. Então, ele usava a gravata aqui. Sabe o que mais que esse personagem usava? Ele usava um chapéu. Olha só, o chapéu original usado por ele era de coco. Usava também, pessoal, uma bengala. A bengala original era feita de bambu. E para fechar e encerrar essa parte das características desse personagem, ele tinha, ó, o seu famoso bigodinho. E aí, você já sabe quem ele é? Se você aí de casa falou que é o Charlie Chaplin, muito bem, você acertou, é ele mesmo. O Charlie Chaplin, ele interpretava um personagem chamado Carlitos. Opa, caiu. O Carlitos, ele era um personagem que vivia na rua e... Olha lá, consegue ver a imagem? Parecido com a professora, né? O Carlitos, ele vivia na rua e passava por um monte de situação inusitada que ele tinha que se safar dos problemas que ele arranjava ali. O Charlie Chaplin, ele já tinha uma veia artística, sua família já era artista. Quando ele era pequeno, seus pais vieram a se separar e ele passou a morar com a mãe dele e os seus irmãos. A mãe dele era uma atriz e uma cantora de espetáculos musicais. E o Charlie sempre acompanhava ela durante os ensaios. Num determinado dia, quando o Charlie tinha mais ou menos uns 5, 6 anos, a mãe dele acabou passando mal antes da apresentação de um espetáculo. E o Charlie, como ele já sabia muito bem a coreografia, a música, você sabe o que ele fez? Ele acabou se apresentando no lugar da mãe dele naquele musical. E olha só, gente, foi o maior sucesso. Então, desde pequenininho, ele já demonstra esse interesse pelas artes. Então, agora a professora trouxe para vocês um vídeo estrelado por Charlie Chaplin para vocês compreenderem como era o filme antigamente. Vamos lá assistir?
E aí, diferente, não é mesmo? Não tem nada a ver com o que a gente está acostumado a assistir hoje. Vocês perceberam que o vídeo ele é preto e branco? É, porque naquela época, os filmes, eles não eram coloridos. Pergunta se alguém aí de casa, sua tia, sua avó, seu avô, se na época que eles assistiam televisão, os programas de TV que passavam, eles já eram coloridos ou ainda eram preto e branco. Na época dos meus pais, era preto e branco. Só anos mais tarde passou a ter cor, né? Na televisão, nos filmes, enfim. Vocês perceberam que de fundo existia uma música nesse filme do Charlie, certo? É a questão da trilha sonora. Você sabe o que é uma trilha sonora? São todos aqueles elementos, ruídos, barulho de coisas, de objetos, de carro, as músicas que fazem parte do filme. Muitos filmes acabam até sendo conhecidos por conta da trilha sonora, né? Você ouve uma música e você logo de cara já sabe de que filme se retrata. Que tal a gente fazer uma atividade pensando na questão da trilha sonora? Eu vou colocar para vocês umas músicas para vocês ouvirem, porém é apenas instrumento musical tocando. Será que você vai conseguir fazer relação dessa trilha sonora com o filme que se refere? Vamos testar? Então, olha só, a professora trouxe aqui no celular as músicas para vocês ouvirem. Então, prestem bastante atenção e fala aí em casa se você já consegue saber que música se refere. Ouçam essa primeira música aqui. Vamos lá. E aí? Ouve lá. Já sabe que música é? Que filme é? E aí, tô ouvindo? Ah, tenho certeza que você aí de casa falou que é da Frozen, não é mesmo? Olha só, essa música que vocês acabaram de ouvir faz parte da trilha sonora do filme Frozen e ele foi tocado num instrumento chamado saxofone. Vamos pro próximo agora? Vamos testar mais um pouquinho esse nosso conhecimento relacionado à trilha sonora dos filmes? Próximo áudio. Prestem atenção. Vamos lá? E aí? Que música é essa? Hakuna Matata? Que é isso? Que filme é esse? Se você aí de casa disse que é o Rei Leão, ó, parabéns, hein? Teu conhecimento em relação à trilha sonora tá excelente. Essa trilha sonora aqui, que faz parte do filme Rei Leão, foi tocada com um instrumento chamado guitarra. Bora pro próximo? Preste atenção. Isso aqui é o meu preferido. E aí? Tá fácil, hein? Vamos lá, pessoal. Chutem aí. Que filme é? Bom, se você é de casa disse que ele faz parte da trilha sonora do filme do Shrek, muito bem! Você acertou, pessoal. Essa música ela também foi tocada pelo instrumento saxofone. Agora, a gente vai para nossa última música. Essa daqui eu acho que é um pouquinho mais difícil. Depois vocês me contam se vocês conseguiram acertar, ok? Vamos lá? Prestem atenção. Ó, bem calminho. E aí? Tá fácil? Bom, essa música que tá tocando ali, ela foi tocada com um instrumento chamado violão. Você conseguiu adivinhar a que filme ela se refere? Se você disse Up, Altas Aventuras, que é aquele filme do menininho com as bexigas voando, você acertou muito bem, né? Chama a tua família para brincar com você e tentar adivinhar quais são esses filmes de acordo com a trilha sonora. Que legal, né? Mas voltando à nossa aula, voltando à questão do cinema, você acha que antigamente os cinemas ficavam dentro dos shoppings? Será que há muito tempo atrás existia shopping? Não existia não. Então, onde, professora, ficavam os cinemas? Olhem aqui, eles ficavam à beira da rua. Eles eram conhecidos como cinemas de rua.
Eles ficavam em prédios à beira da rua, onde as pessoas iam até lá, compravam seu ingresso e aguardavam na parte de fora a liberação, né, da sala de cinema para elas poderem assistir o filme. O primeiro filme a ser exibido publicamente foi em Paris. Anos mais tarde ocorreu, olha só, a primeira sessão de cinema no Brasil, que aconteceu no Rio de Janeiro. Depois, o cinema começou a se espalhar por diversos estados do Brasil. Foi para São Paulo, veio aqui para Curitiba e começou então a se tornar popular. Aqui em Curitiba, a primeira exibição pública de cinema de um filme aconteceu aqui, ó, no Teatro Auer, que posteriormente passou a se chamar Cine Marabá, Cine de Cinema. E aí, pessoal, foi o maior sucesso. Ir ao cinema era um encontro, era um status social, era um evento. As pessoas, elas usavam as suas melhores roupas. Os homens usavam ternos, as mulheres vestidos, sabe? Ir à rua, encontrar pessoas, assistir um filme, era um máximo naquela época. E aí, o cinema começou a se tornar popular, começou a se abrir diversos cinemas de rua e teve uma época em que, em Curitiba, mais ou menos 15 cinemas de rua estavam funcionando ao mesmo tempo. Nessa imagem aqui, vocês podem perceber que ela está chamada de Cinelândia de Curitiba. Porque o que é? É todo esse perímetro aqui, próximo ao centro, onde cada filmadora representa um cinema de rua. Então pense, pessoal, a diversão naquela época era ir ao cinema. Olha que legal. Não que hoje não seja, não é mesmo? Aqui também eu tenho um exemplo de alguns cinemas de rua daquela época. Nós temos ali o Cine Luz. O Cine Luz, depois de um tempo, acabou sofrendo um incêndio, daí teve que ser reformado e ele ficou em funcionamento até o ano de 2009. Tem também o Cine Rivoli, o Cine Ópera, o Cine Plaza, o Cine Vitória. Tem uma curiosidade sobre o Cine Vitória. Nesse cinema aqui, houve a exibição de um filme chamado Psicose. Esse filme, ele era um filme internacional. Então, quando ele foi exibido em Curitiba pela primeira vez, os atores principais viajaram até Curitiba para participar dessa exibição. E, gente, foi um evento, foi um sucesso. Tinha diversos jornalistas, repórteres. Sabe o que eles fizeram até? Uma calçada da fama curitibana. Esses atores ali, eles acabaram deixando a impressão da sua mão e um autógrafo do lado. Continuando, tem também o Cine Arlequim, que era um cinema temático, todo decorado no estilo colombiano. Tem também o Cine Lido. O Cine Lido, ele existe até o dia de hoje. O Cine Palácio, o Cine Hits, que sofreu com enchentes, mudou de lugar várias vezes. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para esse cinema aqui, o Cine Avenida. Vocês sabiam que este local aqui embaixo, que fica lá na Rua 15, existe até os dias de hoje e é muito conhecido porque é onde tem a apresentação do coral infantil lá na época do Natal, sabe do que eu tô falando? Ele foi o primeiro a ser construído com salas específicas para projeção de cinema. É isso mesmo. As demais salas, elas eram improvisadas. Existia cinema até em barracões, com cadeiras de plástico para o pessoal assistir. Esse não. Então a gente pode observar na primeira imagem as pessoas lá fora, conversando, aguardando o momento. Na segunda imagem a gente tem a parte interna dessa sala de cinema, com arquibancada. Era muito luxuoso. Tinha capê vermelho, poltronas em veludo. Então, a alta classe ia ao cinema naquela época. E o cinema daquela época, ele tinha um funcionário chamado Lanterninha. Você já ouviu falar do Lanterninha? Será que alguém aí da tua casa conhece essa profissão? Você sabia que o Lanterninha era literalmente um profissional do cinema que tinha uma lanterninha e ele era responsável por fiscalizar as condutas impróprias, aquilo que não podia se fazer no cinema. Por exemplo, naquela época não podia nem encostar a mão no ombro da namorada. Caso isso acontecesse, as pessoas elas podiam ser expulsas do cinema. Mas se você acha que essa tradição de cinema de rua, ela acabou, eu vou dizer que você está bem enganado. Tem um lugar incrível que fica aqui em Curitiba e que eu quero muito que vocês anotem na agenda de vocês para quando esse período de pandemia acabar, vocês irem lá conhecer, que é aqui. Olha só,
o Cine Passeio, pessoal. O Cine Passeio, ele traz de volta essa tradição dos cinemas de rua. Ele foi inaugurado em março do ano passado e lá a gente encontra salas de exibição de cinemas, onde a gente tem homenagem a 2 cinemas de rua, que era o Cine Hits e o Cine Luz. Nós temos aqui também um ambiente onde nós temos a projeção de filmes ao ar livre. Então, que tal a gente conhecer um pouquinho mais desse espaço através de um vídeo? Vamos lá? Localizado no centro de Curitiba, nas esquinas das ruas Riachuelo e Carlos Cavalcante, o Cine Passeio é um complexo cultural com uma área de 2.597 metros quadrados dedicado à linguagem audiovisual e que traz de volta a tradição dos cinemas de rua. No endereço onde atualmente é o Cine Passeio, Ildefonso Pereira Correia, mais conhecido como Barão do Cerro Azul, fundou a impressora paranaense no final do século XIX, ocupando esse espaço até meados de 1920. Na década de 30, foi construído no mesmo local o prédio que conhecemos hoje e que serviu de sede para os setores administrativos do Exército, funcionando até o final da década de 1990. Em 2010, o prédio histórico passou a ser propriedade do município e foi transferido para a Fundação Cultural de Curitiba, passando por uma grande revitalização que preservou as características externas do local. Dentro do prédio, podemos ver algumas partes originais da estrutura de alvenaria, como as divisões internas, além das portas e esquadrias, que foram recuperadas. Inaugurado em 27 de março de 2019, o Cine Passeio conta com salas de cinema, salas para cursos, palestras, projeções ao ar livre, cafeteria, além de ambientes que podem ser locados para reuniões, assistir filmes e séries. Logo na entrada, no térreo, encontramos o Cine Luz, que dispõe de 90 lugares e faz referência ao antigo cinema de rua de mesmo nome. Ainda no térreo, encontramos uma cafeteria que trabalha com produtos selecionados da região de Curitiba. No segundo andar, há o Cine Hits, que também faz referência ao antigo cinema de rua, o Hits, e que antigamente ficava na rua 15 de novembro. Neste mesmo andar, também encontramos uma área para cursos. No terraço, além de um espaço para eventos, há uma imensa área aberta para exibições de filmes ao ar livre, um verdadeiro cinema a céu aberto. O espaço dá ao visitante a possibilidade de contemplar uma vista panorâmica do centro da cidade de Curitiba. Já no subsolo, encontramos o Estúdio Valêncio Xavier, um espaço dedicado a formações e que faz uma homenagem ao escritor, cineasta e criador da Cinemateca de Curitiba, Valêncio Xavier. Também no subsolo, há a sala Passeio On Demand, que é uma sala de multimídias com acesso a diversos conteúdos digitais. E aí, pessoal, gostaram do espaço? Gostaram da aula de hoje? Bom, eu espero encontrar vocês numa próxima. Até!